poder e graça. Queremos ouvir o Espírito falando por meio das Escrituras através do teu servo. Obrigado pela vida do pastor Saulo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que bênção estar com vocês aqui nesse dia tão especial, né, gente? Que privilégio estar aqui vendo recepção de novos membros, batismo presbiteriano. Eu me batizei assim, viu? Eu me batizei assim. O povo diz, os batistas não economizam água, não sei o quê. É uma bênção esse batismo, rapaz. Eu me batizei assim. Aí quando eu fui mudar de igreja para batista, disseram, vai ter que se batizar de novo. Vou nada. E aí, estou assim. Meu querido, minha irmã, meus irmãos, abram aí o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Rapaz, eu trouxe 2 malas de livro para cá. Assim, eu tive muita fé, né? Eu disse, vou levar para mostrar que, geralmente, quando levo o livro assim para algum lugar, eu levo pouco. Senão vou ter fé, né? Já que era para o tratamento da minha filha, a questão, eu disse, não, vou trazer depois. Gente, o negócio, praticamente acabaram os livros, olha que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que deve ter uns 5 aí só, não sei, 5, 6. Oi? Ainda fui abençoado com inhame, rapaz, olha. Glória a Deus. Disseram aí que tem um cuscuz também para levar, não sei. Fala, Senhor, com o teu povo, Senhor. Toca o coração desse povo. Lucas 6, a partir do versículo 46. Quem achou, desachei. Quem não achou, espera. Espero. Lucas 6, a partir do 46, nós vamos falar sobre fair play em família. Aproveitando o tempo. A partir do versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai, mais uma vez trazida aqui, Senhor, essa noite, Pai. Te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. O Senhor sabe, Pai, que eu não sou digno de trazer a palavra, Senhor, mas o Teu Santo Espírito, Pai, é que nos dignifica, Pai, por causa da cruz do Teu Filho, Senhor. Te peço que o Senhor fale agora, Pai, por meio de mim, Senhor, no nome de Jesus, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer aqui essa noite, Pai. Abre mentes e corações, Senhor. Tira a desconcentração, Senhor. Te peço que essa palavra, Pai, venha, Pai, e possa penetrar o impenetrável, Senhor. Deus, que ela como uma espada, Pai, de 2 gumes, Senhor, possa separar o inseparável no nosso coração, Senhor. Que ela despedace corações de pedras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ela traga vida, Pai, a corações mortos. Em Tua presença, no nome de Jesus, assim que nós pedimos. Amém. Meus irmãos, nós temos um evento em nossa igreja. Geralmente, lá em Brasília, a gente faz no mês de setembro, que é o mês de seca. E na Paraíba a gente faz no mês de novembro um evento chamado Godstock, que a gente junta várias ações sociais da igreja e a gente intensifica o que a gente já faz no decorrer do ano, mas nós fazemos nesse mês com uma pegada muito evangelística. E uma das ações que nós fazemos, que a gente costuma fazer ano sim, ano não, para não ficar repetitivo, é uma que é para evangelizar pessoas em cemitério. A gente vai geralmente no dia de finados, separamos um grupo mais específico, porque é uma ação mais, que não é qualquer pessoa que pode fazer, porque você está lidando com pessoas que estão muito comovidas, né? E a gente vai até aqueles lugares e leva flores para pessoas que estão ali enlutadas no cemitério. E na última ação que eu fui, enquanto a gente evangelizava uma senhora que estava ali diante do túmulo do seu marido, eu falei, depois outra pessoa começou a falar e eu fiquei olhando para o túmulo. E vocês sabem que o túmulo tem
um asteriscozinho, né? Ali no lado esquerdo, dizendo a data que a pessoa nasceu, e tem um tracinho, e depois a data que ela morreu com uma cruz, né? Não é assim? Todo túmulo geralmente não é assim, né? Tem um asterisco para a vida, um tracinho e uma cruz. E eu olhei para aquilo e eu disse, rapaz, eu estou nesse tracinho aqui do meio. Não é? A gente está nesse tracinho do meio, gente. A gente está entre o asterisco e aquela cruz ali, né? E é sobre isso aqui, gente, que eu queria falar. É como a gente tem vivido esse tracinho do meio. Como é que tem sido os nossos dias enquanto pessoas que estão esperando a morte? Vixe, que pregação mais tenebrosa, não é? O pastor falou aí, eu acho que foi hoje de manhã ou foi ontem, não lembro. Foi ontem, né? Sobre coach e tal, mas peraí também, né, pastor? É falar um negócio tão tenebroso, esperando a morte. Mas o mundo opera dessa forma, as pessoas estão simplesmente esperando a sua morte. Aquele que tem a Cristo, ele espera, na verdade, uma coisa que eu fui falar num velório há algumas semanas e eu disse essa frase. Eu disse, gente, fulano de tal está agora vivendo o melhor dia da sua vida. Porque aquele homem era um homem que amava ao Senhor. Então agora, para nós ele estava em um túmulo, mas agora ele chegou ao melhor dia da sua verdadeira vida. Para o mundo, as pessoas estão na expectativa da morte. Nós estamos na expectativa da vida eterna. E muita gente tem um medo da morte. Nós precisamos ter a esperança da verdadeira vida. Amém? Não é assim que funciona? A nossa expectativa não é essa. Dizer, rapaz, a minha mãe, ela diz assim. Às vezes, né, eu digo, a minha mãe tem 82 anos. Aí, às vezes os meus filhos dizem assim, vó, eles morrem de medo de minha mãe morrer. Aí, vó, eu estou orando aqui para a senhora viver mais uns 60 e poucos anos. Aí ela diz, Deus me livre e guarda, eu quero logo morrer. Eu quero ir logo com a presença de Deus, eu quero estar nesse mundo velho, desgraçado. Aí eu digo, mãe, isso é pecado, mãe. Isso é pecado. Ela, mas meu filho. Aí ela vai começar a moldar o discurso, né? Ela, mas meu filho, olha, esse mundo é um mundo de pecado. É um mundo cheio de tragédia. Imagine eu ir para a presença do Senhor, que maravilha que é. É, mãe, mas enquanto a gente estiver vivo, nós precisamos desfrutar da alegria e pedir ao Senhor mais anos de vida para que possamos frutificar ainda mais. E é sobre isso aqui que eu queria falar. Como frutificar ainda mais nos meus dias de vida, remindo o tempo, aproveitando o tempo que Deus me deu. Tem um salmo muito interessante, Salmo 90, no versículo 12, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Gente, contar os dias aqui nesse salmo, tem o mesmo sentido de falar assim, me ajude a entender como a vida é breve. Nós precisamos entender como a vida é breve. Por que que nós precisamos entender como a vida é breve? Porque quando a gente entende como a vida é breve, com sabedoria, como esse salmista diz, a gente passa a olhar ela sob outra perspectiva, valorizando cada momento de nossa vida, deixando de ser besta, jogando o tempo fora. A gente hoje em dia tem um negócio que pode ser uma bênção, mas que muitas vezes é um envio do inferno para a vida da gente. É o danado desse bicho aqui, Não a foto é de minha família, tá, gente? É uma bênção. Vou desligar. O aparelho. Porque esse negócio aqui, ele pode ser uma bênção, porque ele nos dá acesso a uma série de coisas, mas ele pode ser uma tragédia, porque ele nos dá acesso a uma série de coisas. E muitas vezes, a gente abre uma rede social, e com a rede social, eu posso ser edificado pela palavra de alguém, eu posso encontrar uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, e digo,
Cara, que bênção reencontrar você. Eu posso postar coisas que abençoem outras pessoas, ou eu posso simplesmente, como um jerico, ficar absorvendo besteira, passando o dedo na tela e perdendo tempo extremamente precioso de vida, perdendo tempo de estar com a família, perdendo tempo de produzir, perdendo tempo de ser útil para o reino. Mas como a gente está num contexto de congresso sobre família, principalmente, como eu tenho remido o meu tempo, eu tenho contado os meus dias com aqueles que estão à minha volta. O que é que eu tenho feito com o tempo que Deus me deu? Há alguns anos, em 2019, eu tive eu tive um negócio que foi mais ou menos assim, é difícil explicar. Eu fui pregar em um congresso em Recife, aí eu entrei no carro, 2019, entrei no carro, quando eu fechei a porta, que liguei o carro para sair para pregar em Recife, já ia chegar e pregar direto, meu ouvido tapou. Aí sabe quando seu ouvido tapa e você boceja, você fica abrindo a boca assim para destapar, né? Eu fiquei fazendo isso e conforme eu fui na estrada, estava eu com minha esposa, meus filhos, e eu comecei a ter febre, fui tendo febre. Cheguei lá, preguei, a febre intensificou, voltei para casa, morava em João Pessoa, e aí no outro dia, eu fui no médico, e ele fez uma série de exames, ele disse, rapaz, você teve surdez súbita, você está com surdez súbita. Eu disse, que danada é surdez súbita? Eu sei o que é uma surdez súbita, é uma surdez que é de repente, né? As palavras eu sei o que são, mas eu digo, mas como é que explica isso? Ele disse, não tem explicação. Não existe explicação para surdez súbita. Ele deu uma série de exemplos, é como não sei o que, é como isso assim, 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 não existe uma explicação. Provavelmente um burnout, provavelmente. E eu comecei a fazer uma série de exames. E eu sou professor de uma faculdade, atualmente eu dou aula no curso EAD, mas na época era presencial. E eu, na mesma semana, fui para uma reunião, aí comecei a tomar muito corticoide, uma série de medicamentos para ver o que ia acontecer. E aí eu fui para uma reunião, e nessa reunião, na mesma semana, quando eu sentei, eu olhei para as letras do quadro e tudo começou a ficar turvo. Aí eu disse, rapaz, de repente, eu estava bonzinho, olhei e começou a ficar turvo. Eu disse, rapaz, minha vista está ruim, mas muito ruim. Eu disse, rapaz, eu não estou enxergando direito não. E aí eu fiquei meio, eu não sou ansioso. Eu comecei a ficar meio angustiado. Eu disse, rapaz, que negócio esquisito. Como é que a pessoa está boazinha, de repente, você começa a ficar cego? É um negócio meio esquisito. Eu disse, não é idade, né? Eu estou na flor da idade. Tenho meus 20 anos. Aí eu olhei e disse, rapaz, tem alguma coisa esquisita. Aí cheguei em casa e disse à minha esposa, né? Amor, minha vista está meio esquisita. Uma coisa que começou a acontecer é que meu ouvido começou, a minha audição, eu não só tive surdez, eu comecei a ter uma distorção no outro ouvido. Então, tudo que eu escutava, ficava assim, ó. Eu estava fazendo a tese de doutorado na época. E assim, eu comecei a imaginar o que é que um louco passa antes de ter uma crise. Porque sempre que estava muito barulho, o som entrava distorcido, o outro ouvido estava tapado. Quando estava silêncio, eu ouvia um zumbido muito grande. E a minha vista começou a escurecer. Então, imagina a minha cabeça como começou a ficar nesse negócio. E aí, no outro dia, aí minha esposa, quando eu falei isso, minha esposa é da área de saúde, ela ficou meio assim, achando um negócio esquisito. Aí disse, amor, vamos fazer umas consultas aí. Eu comecei a ir para alguns médicos. Um dos médicos que eu fui, quando eu expliquei o que estava acontecendo, aí ele, tá, vamos fazer umas ressonâncias, vamos fazer uns exames assim, assim, assado. Aí eu disse, doutor, olha, faz o seguinte, pode dizer o que é que você acha que eu tenho. Aí, não, vamos ver. Eu disse, doutor, fique tranquilo, pode dizer se eu vou morrer, porque assim, eu preciso saber o que vai acontecer, porque eu quero me preparar. Aí ele, não, eu estou com uma suspeita. Aí ele, não quero falar o que é suspeita. Eu disse, doutor, por favor, diga qual é a suspeita. Eu vou morrer amanhã? Ele, não, vai não. Ele disse, você vai morrer em 5. Aí eu, 5 o quê? 5 anos? Aí ele, 4, 3. Não, ele não falou isso não, é brincadeira. Aí ele disse, não, vamos fazer uns exames e tal. Eu disse, doutor, qual é a suspeita? Ele disse, a suspeita é de ela. Quem sabe o que é ela sabe a gravidade desse negócio. É que o seu corpo começa a ir morrendo pouco a pouco, né? Todos
seus sentidos vão se perdendo, né? Quando ele falou isso, eu disse, cara, eu não acredito. Eu tinha falado com outra médica amiga minha, mais cedo, e aí, quando eu vi que ela leu a mensagem, não respondeu, aí eu disse, ela é muito amiga nossa, eu disse, e aí, o que foi? Aí ela, não, nada não. Aí eu disse, eu já estou sabendo da suspeita. Ela, eu estou chorando. Eu disse, rapaz, o negócio é sério. E eu pensei, meu Deus, eu preciso aproveitar ainda mais o tempo com minha família, porque eu vou morrer logo. Se eu não vou morrer logo, eu vou ficar sem reações no corpo e tal. E a igreja começou a orar sobre isso, tal. Eu comecei a rever algumas coisas, se eu estava fazendo algo que me levou a isso, em termos de esforço físico e tal. Deus fez um milagre, e um dia cheguei lá para fazer o exame, aí eu estava orando por isso, e no caminho eu disse, Senhor, me mostra o que o Senhor quer, eu só quero saber o que o Senhor quer, o que eu tenho que fazer. E aí, quando eu cheguei para fazer o exame, que entrei, eu ouvi um estampido no ouvido, e o ouvido voltou ao normal, não sei como. Quando eu saí, fiz, doutor, o exame aqui, que ele olhou e fez, você está curado! Aí eu disse, por que eu sou tão animado? Ele foi o primeiro caso que eu vi assim. Eu falei, o que tu não falou? E a minha vista foi voltando ao normal também. Ela hoje não é 100%, tanto é que quem viu a minha escrita aí, eu sempre digo que eu escrevi em hebraico, porque depois disso, ficou horrível para eu escrever, porque eu não consigo colocar direito as coisas escrevendo. Eu fui quase que completamente curado. Deus me deixou meio como Paulo, com um espinho na carne, nos olhos ali. Só que isso me levou a refletir ainda mais sobre, se hoje eu soubesse que semana que vem eu morrer, como é que eu aproveitei o meu tempo com a minha família? A gente vive uma geração, gente, que desvaloriza muito os dias contados. A gente vive uma geração que considera a maioridade como uma coisa que deve ser colocada de lado. Hoje em dia, quem sabe das coisas é quem é novo. Rapaz, olha, eu estou assistindo um pastor, que o cabo é um cabo novinho assim, mas rapaz, o bicho é bom, viu? Hoje em dia, quem tem muito like, quanto mais nova a pessoa é, mais like ela tem. Quanto mais cabelo branco, mais a pessoa é excluída. A sociedade é assim hoje. As pessoas não valorizam o que é pessoas que têm muitos dias de vida, pessoas que têm muitos anos vivido. Infelizmente, nossa sociedade é assim. Eu viajei para um lugar que mudou radicalmente a minha vida, um lugar chamado Guiné-Bissau. É um dos lugares mais pobres, né, do mundo. E foi revolucionária essa viagem, foi transformadora para a minha vida. Uma das coisas interessantes que eu vi lá na cultura, eu fiquei lá 15 dias e tem as tabancas, que são as aldeias lá. E uma das coisas que aconteceu lá é porque é o seguinte, um pastor amigo nosso, que estava lá, estava eu e outro pastor, e aí tinha uma senhora, que era uma mulher muito respeitada na tribo lá, e ela era uma senhora idosa, só que ela não parecia ser idosa. E aí quando ela entrou, o rapaz disse, olha, essa aqui é fulana de tal, ela é uma líder aqui de tal área, tal. Aí ele disse, ela tem 85 anos. Aí esse pastor amigo nosso, ele fez o que a gente faz. O que é que a gente faz quando alguém diz assim, ó, eu tenho 85 anos. Não parece não. A gente não costuma falar isso, né? Às vezes fala mentindo, às vezes fala de verdade, né? Aí ele olhou, e ela não parecia ter 85 anos. Aí ele olhou e disse, 85 anos? Mas não tem quem diga. Aí ela disse, por quê? Aí ele disse, aí ele falou assim para trás, aí ficou aquela tensão no ar, sabe? Aí eu fiz logo, fui fazendo aquele, meu Deus, aconteceu alguma coisa, a gente fez alguma coisa errada. A gente não, ele, né? Mas como eu estava junto, a gente fez. Aí ele disse, não, porque a senhora parece ser mais nova. Ela, que conversa é essa que eu pareço ser mais nova? Aí eu disse, eita, rapaz, eu acho que ele fez uma besteira, né? Quase que eu ignoro. Mentira, eu dava 120 anos tranquilamente para a senhora. Mas, rapaz, aí eu descobri que para aquela cultura, quanto mais idade você tem,
mais respeito você recebe. Aquela cultura entende que a sabedoria está nos dias vividos. Porque quanto mais tempo a pessoa está em vida, ela, pelo menos deveria, ter uma experiência que serve de modelo para os outros. E é interessante, gente, porque quando o salmista fala isso aqui, do outro texto que eu li, ele está dizendo que a forma, o contar os dias tem a ver com o seguinte: quanto mais tempo de vida você tem, você precisa manifestar nisso sabedoria. Então, se eu tenho 25 anos, eu preciso ter 25 anos bem vividos. Tem um termo na filosofia chamado carpe diem, que uma escola filosófica dizia, ele relacionava o carpe diem a você curtir a vida. Olhe, aproveite o dia, faça o que tem que fazer, porque amanhã você pode não estar vivo. A Bíblia traz um conceito igual, só que com uma finalidade diferente, com um objetivo diferente. Aproveite o máximo o seu dia para a glória de Deus. Você tem que, a hora que acorda, você diz: meu Deus, eu estou vivo. O que é que eu vou fazer hoje para que o meu dia tenha sido bem proveitoso para a glória de Deus? Para que eu possa terminar o meu dia e fazer: Senhor, obrigado, Senhor, como eu frutifiquei no dia de hoje. Eu costumo dizer na igreja que nós precisamos ser gratos a Deus pelo ordinário. Porque a gente busca muito a ver a glória de Deus manifestada no extraordinário. Então, gente, o dia hoje foi um dia espetacular. O que foi que houve? Rapaz, pois teve uma pessoa que eu soube que foi curada de não sei o quê. Eu vim de um meio, de uma tradição teológica meio esquisita. E aí o povo tinha muita coisa de ver a manifestação de Deus em coisas suntuosas, cientificamente inexplicáveis. É dizer, olha que bênção aquela pregação, o pastor pregou, me arrepiei todinho, meu amigo. Rapaz, foi um poder de Deus, pois tinha uma pessoa lá que saiu marchando no meio do povo, cortando o laço, e aleluia, glória a Deus, e pulando. Menino fulano de tal botou a mão, Beltrano caiu e não sei o quê. Era um negócio tudo. E a gente precisa parar para contemplar mais a ação de Deus no ordinário. Meus irmãos, ninguém aqui, aliás, pode ser que tenha, mas deixa eu ver. Não, parece que não tem, pelo menos do lado de cá não tem. Alguém aqui está, pode ficar bem à vontade para levantar a mão, por favor. Alguém aqui está respirando por tubo de oxigênio enfiado na garganta aqui? Alguém não? Aqui, tem alguém aqui que está respirando por aparelhos aqui? Lá atrás alguém? Não? Que está andando com um aparelho para poder respirar, para poder o pulmão. Não, ninguém aqui nessa igreja, não tem ninguém aqui respirando por aparelho nesse momento aqui assistindo o culto. Isso é milagre. Ou não? Você está conseguindo movimentar tranquilamente os seus pulmões e respirar? Que milagre, gente. Que bênção. Glória a Deus. Alguém aqui está mais de um dia sem comer por falta de condições financeiras, não por jejum? Tem alguém aqui que está mendigando o pão e que está desesperado de fome porque faz mais de 24 horas que não come? Tem alguém aqui nessa situação? Não. Isso é milagre. Meus irmãos, nós precisamos aprender a olhar a atuação de Deus no ordinário. Porque, meu amigo, se por um segundo Deus se irritasse e dissesse assim: quer saber de uma coisa? Ai, cuidar de tua vida tu mesmo. Rapaz, se por um segundo Deus deixa de exercer soberania sobre a nossa vida, meu amigo, tem um negócio que a gente fala no Ceará, que é tu pega em bomba. Na época de festa junina, você solta a bomba. Menino, solta a bomba. Quando acaba uma coisa ruim, o menino pegou em bomba. O caba que Deus tira a mão assim, pega em bomba.
No ordinário, Deus manifesta o extraordinário em nós. O que é que eu tenho feito para viver os meus dias tendo sabedoria nas atitudes que eu tomo, manifestando a glória de Deus? A partir do momento que a gente tem uma relação com Jesus, gente, esse negócio se intensifica. Porque o que é que acontece? A gente entende que nossa vida de verdade não é nossa. Eu falei sobre isso aqui em outra pregação. Quando a gente entrega a vida a Jesus, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente diz, Senhor, ó, peraí, minha vida não é minha não, Senhor. A gente entende que nós somos dele, então, nós somos dele. Se nós somos dele, isso tem que fazer sentido nos nossos dias vividos, gente. Porque eu sei que um dia eu estarei diante dele para prestar conta do que eu fiz, do que ele me entregou. Eu um dia prestarei conta ao Senhor da família que ele me deu. Dizer, meu filho, peraí, você fez o que com essa casa que eu dei para você pastorear? Meu filho, você fez o que com esse casamento? Meu filho, você fez o que com esses filhos que eu dei para você cuidar? Meu filho, você fez o que com esse emprego que eu lhe entreguei? Com as relações que eu dei para você, os seus relacionamentos sociais? Meu filho, você fez o que com a saúde que eu dei para você? Você se empanturrou de açúcar, de sódio. O que é que você fez com aquilo que eu lhe entreguei para você cuidar e frutificar para a minha glória? Esse texto que a gente leu no começo, gente, ele é muito usado em casamento, né? E a primeira coisa que ele ensina, lá no versículo 46, é que a gente tem que aproveitar o nosso tempo, porque Deus leva muito a sério o investimento que Ele fez em nossa vida e vai cobrar por isso. Olha só, eu estou no Lucas 6, certo? Versículo 46 diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Gente, isso fala muito com a gente que vive uma tradição protestante, né? Porque a gente fala muito que nós somos de Jesus. A gente fala muito que nós somos de Deus. A gente fala muito que nós somos o povo da palavra. A questão é que Jesus não está nem aí para a sua tradição religiosa. Eu falei sobre isso na pregação ontem. Para Jesus, gente, pouco interessa se eu sou batista, se eu sou presbiteriano, se eu sou congregacional, se eu sou a Assembleia de Deus, pouco interessa para ele. O que a Bíblia diz que interessa para Jesus, gente, é que eu sou adorador em espírito e em verdade. E isso interessa para ele. Por que isso interessa para ele? Porque Jesus diz que Deus procura pessoas assim, que são pessoas que espiritualmente agem sendo uma com Deus e que o que elas dizem crer é verdade nas suas vidas. Jesus está pouco se importando, o Pai está pouco se importando com a forma como eu expresso a minha fé no culto. Eu vim dessa tradição em que você estava pregando aqui, aí o cara dizia, amém, eu creio, Deus, aleluia, Senhor. Para quem está pregando, isso é bom demais, homem. Não é não, pastor. Rapaz, você está pregando. Tem um cabra na igreja lá em João Pessoa, que eu amo ele, um cabra chamado Nildo, e que ele é bem eufórico, sabe? Aí eu fui pregar lá há 2 semanas, e aí quando eu entrei no culto, que eu vi Nildo, aí ele é um cabra de um rap e tal, um cara que evangeliza galera bem louca e tal. E quando eu entrei, eu fiz, vixe, graças a Deus tu está aqui, Nildo. Rapaz, ainda bem, porque se o culto tiver frio, meu amigo, pelo menos tu dá uma instiga na pessoa. Aí ele, eu vou, se a pregação for boa, eu dou uns 3 aleluia, amém. Aí você está pregando, daqui a pouco ele faz, amém, Senhor. Aí quem está perto fala, amém, amém. É bom porque aí se instiga a igreja. Só que isso não significa verdadeira espiritualidade. Não. Todo mundo tem liberdade para dar aleluia, glória a Deus e tal, mas isso não quer dizer que realmente você viva a vida com Deus. Por quê? Deus é o Deus que se manifesta no meio da euforia, da alegria, da animação e daquela coisa, você fica, amém, glória a Deus, só que Deus também, Deus se manifesta no silêncio.
Tem gente que no silêncio ali está na adoração do Senhor, e sua forma de adorar a Deus é em silêncio. Essa pessoa não é menos espiritual que ninguém. Assim como aquele lá que está num glória a Deus, pode estar vivendo uma vida promíscua, não sei. Isso quem sabe é o Senhor. E quem sou eu para cercear a forma da pessoa adorar? O que eu estou querendo dizer, gente, é que quando Jesus fala aqui, que ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que ele realmente cobra de nós é: se nós obedecemos a sua palavra, não por medo, mas como manifestação do amor que nós temos por Deus. Deus cobra da gente não uma vida de promessa, mas uma vida de obediência. Deus quer que a gente tenha o nosso amor à palavra, e esse amor à palavra seja visto em nossa vida pela obediência que nós temos ao Senhor, pela graça derramada por nós, e se manifesta em nossas obras. Então, se eu tenho Jesus como meu Senhor, a minha vida é a expressão desse amor que eu tenho por Ele, fazendo aquilo que Ele manda. Aí eu começo a entender uma série de coisas em minha vida. Eu começo a entender que os meus planos são dele. Aí a gente vai num culto de oração. Aqui tem culto de oração? Igreja de crente, hein, menino? A gente vai no culto de oração e a gente passa a entender o seguinte: Senhor, eu não sei qual é a tua vontade. Como eu não sei qual é a tua vontade, eu vou dizer a minha. A minha vontade é essa aqui. Mas eu submeto a minha vontade à tua vontade. Porque Deus, eu não quero atrapalhar o que o Senhor quer fazer em minha vida, não. Que eu não seja a pessoa que vá atrapalhar o que o Senhor quer fazer, a soberania do Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Quando nós somos de Cristo, nós entendemos que os nossos planos devem ser frustrados para que os dele sejam feitos. Então, quando a gente vai orar, tem que fazer assim: ó, Senhor, está aqui meus planos. Se não forem os teus, por favor, Senhor, frustre meus planos, porque os teus são melhores para mim. Então, conforme nós vamos entendendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo que a minha vida tem que ter uma atitude que ande em concordância com o que Ele quer, para que eu possa aproveitar os meus dias da melhor forma. O versículo 47 diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as palavras e as pratica. Olha só, para aqui, vamos já voltar. Se você tem um relacionamento com Jesus, você precisa praticar as ordens de Cristo. Se eu tenho um relacionamento com Jesus, eu não vou demonstrar isso vindo para o culto. Vindo para o culto é um resultado de quem ama a Deus. Mas vir para o culto não é a evidência sua de que você ama Jesus. Se você ama Jesus, você não vai: não, eu não vou votar em candidato tal porque ele é da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sei lá. Não. Porque como eu sou de Jesus, eu vou dar o meu dízimo. Não. Como eu sou de Jesus, vou ser de ministério tal. Não. Como eu sou de Jesus, eu vou amar a sua palavra, renunciar à minha vontade, e uma série de coisas vão aparecer por causa disso. A base, entenda, a base do amor a Jesus não é você ir para o culto. A base do amor a Jesus não é você renunciar a parte do que você ganha para investir na igreja. A base do amor a Jesus não é você visitar os irmãos que estão em necessidade. A base do amor a Jesus não é você ler a Bíblia. A base do amor a Jesus é a renúncia pessoal. É você renunciar à sua carne, amar a sua palavra. As outras coisas são consequência disso. Então eu vou fazer essas coisas não para ter algo de Deus. Eu vou fazer essas coisas porque eu já tenho algo de Deus. E a gente vai vendo aqui na palavra que a nossa vida é muito valiosa, ela foi comprada por alto preço, e se eu amo a Deus, eu preciso praticar o que Cristo diz. E a gente vê aqui uma coisa interessante, no versículo 48 ele diz:
Rapaz, eu lembrei de uma história agora. Deixa eu contar uma história aqui antes disso. Nunca mais me chama aqui, tá? Quem é o pastor? Aquele que conta umas histórias. Misericórdia. Gente, quando a gente tem uma vida com Jesus, a gente passa a expressar graça e misericórdia. Só que teve um negócio que o pastor Andrew falou ali, que eu achei massa. Ele disse sobre vocês olharem para as pessoas que estavam aqui e dizer assim, rapaz, quem é que eu vou chamar lá para casa? Quem é que eu vou me aproximar? Isso é uma bênção. Porque muitas vezes a igreja de Cristo, ela é opositora à manifestação da graça e da misericórdia. Muitas vezes a igreja de Cristo, que se diz de Cristo, é a primeira a tirar pessoas de sua comunhão. Eu estudo religiões há muitos anos. E quando eu estudava a Bíblia para confrontar pessoas, eu também estudava várias religiões. E aí eu me converti, né? E passei a evangelizar pessoas de várias religiões diferentes. E aí tinha um encontro, esse encontro praticamente não existe mais. Tinha um encontro em Campina Grande. Vocês conhecem o encontro em Campina Grande chamado Consciência Cristã, né? Pronto. A Consciência Cristã nasceu por causa de outro encontro. Vocês já ouviram falar nisso? A Consciência Cristã nasceu por causa do Encontro para a Nova Consciência. O Encontro para a Nova Consciência era o maior encontro de religiões do mundo. Acontecia na Paraíba, gente. Está pensando que a Paraíba é correr besta? Não, minha filha, não. O maior encontro de religiões do mundo acontecia na Paraíba, na década de 90, até o começo dos anos 2000. E era um encontro que vinham líderes de várias religiões do mundo. E aí, quando eu cheguei a João Pessoa, eu descobri que tinha esse encontro. E aí eu disse, cara, eu vou evangelizar o povo desse encontro. No ano anterior, desse que eu disse, vou lá, um cabo foi evangelizar lá e foi espancado. Porque eram pessoas de várias religiões diferentes, e o cara foi lá evangelizar. Aí eu disse, eu vou evangelizar esse povo, mas eu tenho que ir de um jeito diferente. E eu passei aí todos os anos vestido de uma religião que eu criei. É sério. Eu botei umas vestes tipo hindu, e aí botava umas tatuagens de rena aqui, eu botava em grego aqui, Insus Christos, mas em grego. E aí eu ia, gente, era uma presepa, eu deixava a barba grande e rapava aqui no meio. Eu criei um negócio bem tosco. E aí eu ia para o meio deles, e aí sentava lá no meio dos caras, tal, e aí daqui a pouco eu perguntava, tu é o quê? O cara, eu sou da fé Bahá'í e tal, e aí, como é que é, assim, tal, que interessante. Aí ele dizia, e tu é o quê? Eu dizia, eu creio no Deus Insus. Deus Insus? Porque é o seguinte, existe o Deus Raf, que é Yahvé, né? Existe o Deus Raf. E o Deus Raf, ele criou o cosmos, e eu usava várias palavras diferentes para dizer o que estava na Bíblia. E aí, em determinado momento, a humanidade, ela negou ao Deus Raf e tal, e falando. E aí Deus Raf pegou o seu filho, que era Insus, e enviou para o mundo. Tá? Eu falava, tudo está na Bíblia, só que trocando as palavras. Aí quando eu falava o plano de salvação todinho, no fim eu dizia, rapaz, eu já ouvi isso em algum lugar. Não está na Bíblia? Porque eu quebrei o preconceito do cara. E eu fazia isso com pessoas de várias religiões. Às vezes o cara estava ali, eu começava a perguntar várias coisas. E tinha um grupo muito específico que eu foquei nele, chamado Hare Krishnas. O movimento Hare Krishnas, o seminário deles da América Latina, é em Campina Grande. E aí eu fiz um mestrado nisso, eu passei 2 anos indo para o seminário Hare Krishna, disfarçado. E aí eu ia com o Bhagavad Gita, o Upanishad, são os 2 livros deles, botava no livro lá, na bolsa. Aí eu sentava com o monge Hare Krishna e dizia, rapaz, eu estou com umas dúvidas sobre o Upanishad e sobre o Bhagavad Gita. É o quê? Aqui fala isso, aqui fala isso. E aí eu ia trazendo isso para eles, aí, rapaz, isso aqui é esquisito. E aí depois que eu levava eles a entenderem que a fé deles não era bem o que eles pensavam, eu dizia assim, rapaz, minha mãe é crente, e minha mãe é crente, meu pai é crente. Eu não dizia que eu não falava que eu não era crente. Eu só dizia, minha mãe é crente. E ela diz que a Bíblia fala isso assim, 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 e eu dava o plano da salvação. E aí no fim, cara, eu dizia, você entendeu o que é o plano de Deus para você? Aí, geralmente dizia, sim. Aí eu dizia, então vamos orar? Mas espera aí, e tu também crê nisso? Creio, claro que eu creio. E um desses monges Hare Krishnas que se converteu, perguntou uma coisa muito interessante.
Olha só, eu geralmente ia para o encontro da Nova Consciência durante o dia, depois eu ia para a casa de um amigo, trocava de roupa, e ia para o encontro da Consciência Cristã à noite, que era o dos crentes, que é um negócio gigantesco. Entenderam? Eu ia para um, no meio de um bocado de gente de outras religiões, evangelizava o povo, ia para a casa do meu amigo, trocava de roupa, óbvio, e à noite ia para o encontro lá dos meus irmãos gospel. E aí um dia, dois monges se converteram, e eles disseram assim, a gente tem que ir para a igreja? Aí eu disse, por que você está perguntando isso? Aí ele disse, rapaz, porque eu tenho certeza que na igreja o povo vai me rejeitar. Eu disse, vai nada? Mas de jeito nenhum. O povo de Deus é um povo que abraça todos. Aí ele disse, quê? Eu tenho uma tia que é crente, mas meu amigo, eu já vi gente para não gostar de gente diferente. É essa aí, pelo amor de Deus. Eu entro na casa dela, ela vive expulsando lá, dizendo que vai expulsar demônio de mim, não sei o que. Eu disse, não, tenha calma. Eu disse, não, mas você vai ser recebido na igreja e tal. Não vou não, se eu entrasse assim agora, eu duvido. Aí eu dizia, não, o povo lá ia amar você. Eu duvido que esse povo ia me receber lá no meio deles, que eu ia sentar no meio deles. Aí eu disse, eu tenho certeza. Aí eu, rapaz, eu olhei para a roupa que eu estava e disse, eu vou para a Consciência Cristã assim. Gente, vocês não têm noção de como é que eu estava. Aí eu disse, não, vou lhe discipular, não sei o que, tal. Eu disse, rapaz, eu vou para a Consciência Cristã assim. Esperei da hora, fiquei lá conversando com o povo. Aí deu a hora e estava uma multidão na Consciência Cristã. É o maior evento hoje que reúne denominações diversas do Brasil. Tem milhares de pessoas naquele negócio. E eu estou entrando na Consciência Cristã vestido de hindu. Aí eu vou entrando numa multidão, eu disse, vou entrar mesmo no meio, sentar no meio, para ver o povo de Deus como recebe alguém diferente. Aí eu sentei, gente, vocês não tem noção não. Foi levantando um, levantando o outro, dois atrás, tal. Sabe aquele vazio que fica assim à sua volta? Aí foi me batendo uma raiva, sabe? Eu disse, rapaz, eu comecei a imaginar o meu amigo, o nome dele era Krishnamala, o nome desse cara. Comecei a imaginar meu amigo Krishnamala entrando ali naquele meio. Acabou de se converter, entra lá, a igreja recebe ele assim, efusivamente. Aí eu, rapaz, eu não acredito não. Aí começou a dar um ódio de nós. Aí eu disse, estava vazio aqui em volta, eu vou para o outro lado, vou lá para o outro. Levantei, fui lá para o outro lado, sentei aqui no meio. Aí daqui a pouco um cabo olhou assim, aí pegou o celular, sim, sei. Aí foi falar no celular em outro lado. Daqui a pouco o menino ficou olhando assim para mim, mãe, menino, olha para ele não. O pau do menino, o menino. Daqui a pouco a mulher saiu com o menino e tal, aí foi saindo outro. E eu, irado, eu com raiva da igreja, sabe, gente? Eu disse, rapaz, a gente não presta, como a gente não vale nada, a gente se acha superior aos outros. Rapaz, como é que pode? O que me separa desses cabos é a graça de Deus, rapaz, eu não sou nada não. E eu, irado e tal. Aí eu vou para o outro lado agora. Levantei, fui para outro, sentei aqui no meio. Aí eu sinto, sabe quando você sente assim, alguém tocando na pontinha dos fios do seu cabelo assim? Oxi. Aí comecei a ouvir, repreende, Senhor. Hoje eu acho engraçado. Aí a mulher começou a tentar expulsar demônio de mim na hora lá, ó. Senhor, ela falando baixinho, né? Aí ela, expulsa todo demônio dessa vida. Só que o pior é que dava para ouvir, e eu imaginando o que ela estava falando com quem estava perto. Eu não vou expulsar o demônio dele agora. E eu sentindo aqui, ela, expulsa, Pai, todo demônio dele, Senhor, faz cair por... Gente, quase que eu faço... Para ver, meu amigo. A ver aquela mulher, eu vou entrar em você, para ela sair correndo. Aí a mulher tentou, não saiu o demônio, graças a Deus, né? Eu já tinha muita convicção que não ia sair nada de mim. E ela tentando expulsar o demônio não saiu, ela saiu. Aí eu fiquei aqui, aí eu olhei, ela não estava mais lá, aí eu fiquei irado, e eu notei que tinha uma senhorinha do meu lado, ela parecia ser assembleana, com um vestidão, um coquezinho na cabeça, e uma senhorinha velhinha, rapaz, sentada aqui do lado, e eu, aí ela olhou assim para mim e disse, ô meu filho, aí eu, diga, ela, você é o quê? Eu sou gente, igual a senhora. Aí eu disse, eu estou vestido de hindu. Ela, de índio? Não. De hindu. Ela, e o que é o hindu? Aí eu disse, olha, o hindu é uma pessoa
que eu estou vestido de uma pessoa que não crê em Jesus Cristo. Aí ela ficou olhando assim, é mesmo, meu filho? Eu disse, é. Eu estou vestido de uma pessoa que diz que Jesus não é Deus, que não acredita no Deus da Bíblia. Aí ela, meu filho, que roupa bonita. Aí eu, obrigado. Aí ela disse, o senhor pode não acreditar em Jesus, viu? Mas o Deus da Bíblia ama muito o senhor. Ele está lendo esse versículo aqui, ó. Deixa eu ler para o senhor, deixa eu dar aqui para o senhor. Aí eu segurei a Bíblia, comecei a mexer a boca assim, fui tremendo os lábios assim, a lágrima chegou até aqui, eu disse, cara, alguém aqui entendeu o que é o Evangelho. Essa mulher entendeu que eu estava em busca de Deus da forma errada, pelo caminho errado, e ela precisava me indicar o caminho certo para chegar a Deus, que é Jesus Cristo. Aquela mulher entendeu que eu estava tão perdido quanto ela foi um dia, e que ela não fez nada que fizesse ela merecer a salvação, foi graça de Deus. Então, como eu vou me achar superior a alguém que está procurando Deus no lugar errado? Eu tenho que ir lá e falar o caminho certo, meu amigo. É assim que funciona. Como é que eu vou olhar para alguém que está perdido na promiscuidade e me achar superior a essa pessoa? Eu tenho que achar o Deus que me resgatou, superior a qualquer coisa, e clamar a Ele por misericórdia na vida dela, e eu ser um instrumento de Deus para orientar a pessoa. Porque quando eu entendo que a minha vida é de Jesus, eu aproveito os meus dias fazendo a diferença na vida dos outros, manifestando amor e graça àquele que não crê também, e não só os que creem. Só que a igreja é o lugar que mais reúne gente que acha que os outros que estão lá fora são indignos, são assim como nós. Então, como eu não sou digno e fui abraçado por essa graça, eu tenho que ser um lugar que mostra para as pessoas que tem uma graça que abraça o indigno. Amém? Amém. Aí Jesus diz no versículo 48, é como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Gente, veja que Jesus aqui, ele está falando sobre coerência e incoerência, e logo depois ele fala sobre esse exemplo aqui. Se você quiser realmente ter coerência na sua vida com Deus, você precisa construir um relacionamento com Ele, e ele compara isso a uma casa, e ela está firmada. Olha só, é interessante que Lucas traz uma coisa, tem outro texto paralelo a esse, mas esse aqui eu acho melhor, porque ele traz um termo aqui, ele fala sobre escavar. Eu não gosto muito de alegorização em texto bíblico, mas tem uma coisa aqui que é inquestionável, gente. Ninguém que quer colocar uma casa que se sustente em algum lugar, não escava antes. Não é não? Para eu fazer os alicerces, eu tenho que escavar. Escavar, gente, dá trabalho. Para escavar, a pessoa passa dias, a pessoa se esforça, a pessoa derrama suor, ainda mais naquela época. Você acha que uma casa firmada em Cristo, gente, é um negócio que não exige esforço, é? O povo acha que é assim, não, agora eu sou de Jesus, então a minha casa vai ser uma bênção. Basta eu dizer que creio em Jesus e minha família vai ser uma bênção. Não é assim que funciona não, papai. Não. Para que a minha casa esteja firmada em Jesus, eu tenho que me esforçar, porque eu preciso renunciar à minha carne, eu preciso educar os meus filhos na palavra de Deus, e dá muito trabalho, porque menino é bicho pecador. Tu precisa ensinar teu filho a colocar um garfo na tomada? Vem cá, meu filho, está vendo esse ferro aqui, o prego aqui, ó. Bota o prego na tomada. Você não vai precisar, ele vai estar sozinho. Não é assim não, a não ser que o meu seja meio diferente. E os meus são assim. Você precisa pegar uma caneta e dizer, meu filho, vem cá. Está vendo essa parede que papai acabou de pintar? Olha o quadro aí, para tu riscar. Tu precisa ensinar isso? Não. Ele vai lembrar você da raiva que brota do âmago do teu ser, quando tu chega lá num dia e chega com a parede riscada. Assim, meu filho, por que você fez isso? E você não precisa ensinar a criança a pecar, gente. Ela peca sozinha.
Porque criança é pecadora, então eu como pai tenho que ser orientado por Deus e buscar a orientação do Senhor para edificar a minha casa na palavra, e isso vai ter muito esforço. Mulher que ora pelo marido, a luta é grande. Marido que quer pastorear o coração da mulher, a luta é grande. Graças a Deus a minha esposa tem um marido exemplar, que ela não precisa ter muito trabalho comigo. Minha gente, dá muito trabalho você ser mulher de Deus e você ser homem de Deus, porque é lutar contra a carne, filho. Quando eu entendo o que é evangelho, eu preciso renunciar, e a gente edificar a nossa casa sobre a rocha, gente. A gente tem que renunciar a muita coisa, e tem que, por exemplo, investir em qualidade de tempo com a família. Eu falei um exemplo disso aqui, aquela questão que eu falei na última pregação sobre o meu filho, na piscina. E eu preciso investir no que importa, eu preciso deixar de lado coisa trivial, para investir no que vale a pena. Tempo de qualidade com o esposo, tempo de qualidade com a mulher, tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com os netos, tempo de qualidade com os pais. Porque muito crente também abandona os pais quando estão idosos e acha que não precisa mais de honrá-los da forma como a Bíblia fala de honra. E a gente vive uma crise de famílias na igreja por causa do egoísmo. E do principal, eu fiz uma série na igreja sobre pecados, sobre vícios. E uma da lista dos pecados, que nós chamamos de pecados capitais, é o pecado da preguiça. E muita gente acha que preguiça é só a pessoa não querer fazer nada. Estou meio sem querer fazer nada. Não. Muitas vezes nós não manifestamos a ação de Deus em nossa vida por preguiça de não fazer o que deve para fazer o que quer. O cabo não quer estar jogando bola com os filhos pequenos, porque quer estar deitado no sofá. Invista tempo nos seus filhos, esse tempo vai acabar, meu amigo. O cara não quer investir tempo ouvindo a esposa, porque quer ficar ouvindo besteira no YouTube. A mulher não quer investir tempo com o marido, no culto com o marido, porque, olha, não tem criança aqui, né? Marido e mulher, a relação íntima de vocês é um culto ao Senhor. Vocês têm que cultuar a Deus. De nada, maridos. Esse marido aí tudo grato. Cultuem a Deus, façam o culto de vocês. Eu preciso investir tempo no amor ao outro, eu preciso investir tempo na minha família, eu preciso investir tempo no que importa. Olha só, gente, ele diz, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, meu amigo. Quem tem casa firmada em Cristo, não desaba na hora do temporal. Eu falei na pregação de ontem à noite, o temporal que a minha casa passou e tem passado, o que faz com que minha esposa esteja de pé, com que eu esteja de pé, não é porque a gente é bonzinho não, gente. Não é porque eu sou mais virtuoso, ela é mais virtuosa que ninguém não. É porque a gente entendeu que nossa casa está firmada em Cristo, é Ele quem bota a gente de pé. Se eu entendi que a minha vida é dele, eu preciso aproveitar os dias na presença dele, eu me esforço para isso, eu suo para isso, e vai ter consequência em minha casa. Essa casa está bem construída quando ela tem vida com Deus. Você precisa ter vida com Deus em sua casa, e não é mera expressão de religiosidade, é adoração e espírito em verdade no seu lar. Deus nos chamou para a gente estruturar a nossa vida, a nossa casa dele. Do contrário, acontece o quê? Olha o fim do texto, versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e sua destruição foi completa. Você está firmado em quê? Você está firmado nos teus planos? Você está firmado no teu emprego? Está firmado nos teus relacionamentos? No político em quem você vota, na sua ideologia, nos títulos que você tem, nas tuas estratégias, na tua sabedoria, no que é que você está firmado? E é interessante que a Bíblia compara a gente a uma neblina. Lá em Tiago 4,14, ele diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa.
Eu tive em uma empresa que lá a gente tinha caldeira. Então a bomba levava a água para dentro de uma caldeira, essa caldeira evaporava a água e o vapor ia para as máquinas. E aí no fim tinha um cano de escoamento e ficava saindo fumaça de lá. E eu, às vezes eu estava estressado, com um bocado de conta para pagar, eu parava lá e ficava olhando aquele cano, soltando aquele vapor e apagava. E Deus falava muito comigo enquanto eu via esse vapor, sabe? Porque eu dizia, rapaz, eu estou aqui estressado e a minha vida é isso aqui. Eu posso morrer aqui por causa desse negócio. Ninguém vai lembrar do desespero que eu estou tendo aqui. Para que eu vou me desesperar, meu amigo? Para que eu vou ser ansioso? Porque ansiedade, gente, é você pegar um canhão de luz e jogar na sua limitação. Tirar de quem Deus é. Por que que Jesus disse para a gente não ser ansioso? Porque morrer de ansiedade é você tirar a sua dependência de Deus e colocar em quem você é. Se a sua dependência é em você, então se desespere. Mas se eu dependo do Senhor, eu posso ter esperança nele. Eu vou colocar um vídeo, que eu não sei se o pessoal da mídia... Gente, eu vou colocar um vídeo que ele fala um pouco sobre o que é prioritário na nossa vida. Esse vídeo eu gravei há muitos anos. Eu passei ele poucas vezes. Mas eu vejo que ele cabe muito bem nesse texto aqui. Não sei se dá para soltar aí, por favor. Vai soltar, tá, gente? É porque eles fazem toda expectativa para a gente achar que não vai sair, mas vai sair. Meus pais tiveram 4 filhos, Renata, Daniel, Saulo e Sara. Devido à diferença de idade de apenas 1 ano entre meu irmão e eu, nós sempre fizemos tudo juntos. Estudamos na mesma escola, dormíamos no mesmo quarto, trabalhávamos no mesmo lugar. A gente tinha o mesmo ciclo de amizades. E aí, o problema é que com o tempo, começou a haver uma certa disputa entre eu e ele. Nós, como todo irmão, nós brigávamos. Só que aconteceu que eu comecei a ter uma certa inveja dele. Ele fazia tudo muito bem, jogava bola muito bem. Se eu ficava apaixonado por uma menina, ele conseguia namorar com a menina. Se eu queria ser amigo de alguém, ele sempre conseguiu ter os melhores amigos. E eu comecei aos poucos, devido à minha autoestima baixa, comecei a desenvolver uma certa inveja dele. E a gente começou a se afastar devido às minhas próprias atitudes, de realmente ter um afastamento dele. E aí, com o tempo, acontece que um dia eu tive um encontro com Cristo. E quando eu realmente entendi que a minha vida precisava ser administrada pelo Senhor, eu comecei a me sentir incomodado a mudar isso que eu tinha construído. E comecei a ficar com essa coisa no meu coração de buscar pedir perdão pelas minhas atitudes com Ele e construir aquilo que Deus tinha feito, reconstruir aquilo que Deus tinha feito e, de fato, selar um relacionamento da forma como Deus pretendia para a minha vida. Só que, apesar de sentir isso no coração, faltavam atitudes práticas. Faltava eu chegar para Ele e pedir perdão, dizer que amava. Isso me incomodava, só que eu não chegava até Ele para dizer isso. Até que um dia eu fui participar de um evento em uma igreja, e aí era um evento de um fim de semana, e aí na sexta-noite eu já comecei a me sentir extremamente incomodado, a chegar em casa, abraçar meu irmão, pedir perdão a ele, dizer que o amava. E aí eu prometi a Deus e a mim mesmo que eu ia fazer isso aquela noite. E aí quando eu cheguei em casa, meu irmão estava lá, e aí eu dei um legal para ele, e ele respondeu, mas não passou disso. Eu disse, não, depois eu vou lá e falo tal, enfim. No sábado, eu continuei no evento lá da igreja, e o dia todo eu me senti incomodado, eu só queria chegar em casa e dizer, não, olha, cara, me perdoa pela forma como eu te tratei como irmão, eu quero que você me dê a permissão da gente restaurar um relacionamento, eu quero ser um irmão de fato para você. E aí, quando chegou a noite, eu cheguei em casa, ele estava se arrumando para ir para casa da namorada, e aí eu olhei para ele, mas na hora eu fiz, não, amanhã eu faço isso. E aí ele saiu e eu não disse nada. E você ser acordado de madrugada é muito chato. Você ser acordado às 3h30 da manhã com sua mãe dizendo que seu irmão capotou o carro é pior ainda.
E aí nesse dia minha mãe, desesperada, me acordou, disse: Saulo, teu irmão capotou o carro. Aí eu fui para o hospital com meu pai, enquanto minha mãe ficava em casa com minha irmã mais nova, tentando contatar os parentes, para avisar algo. E aí nós chegamos no hospital e quando eu vi, meu irmão estava em cima de uma maca, parecia estar dormindo, estava só com um pequeno arranhão na testa. E meu pai foi falar com os médicos desesperado e pela primeira vez na vida eu vi meu pai chorar. E aí, naquele momento, apesar de achar que meu irmão estava dormindo, eu comecei a ver que era mais grave do que eu pensava. Meu irmão foi para a UTI naquela noite, naquela madrugada, e a minha família entrou em estado de desespero, porque os diagnósticos não eram bons. Só que em meio àquele desespero da família, existia alguém que tinha plena convicção de que não ia acontecer algo sério, que era eu. Eu tinha plena convicção porque eu tinha feito uma promessa a Deus e a mim mesmo, e eu sabia que Deus ia permitir que eu cumprisse essa promessa. E conforme os dias iam passando, o quadro do meu irmão, ele ou não saía do lugar, ou então ele piorava, e a minha família cada vez mais ia vendo que não tinha muita saída. Só que eu tinha plena convicção que meu irmão ia se acordar e eu ia abraçá-lo, dizer que o amava e pedir perdão pela forma como eu ignorei meu laço de irmandade com ele mesmo. E depois de 4 dias que ele estava em coma, lá na UTI, eu vi que os médicos estavam dizendo que o quadro dele estava muito difícil, dificilmente ele iria ficar vivo. Eu resolvi ir para o hospital de madrugada, e aí enquanto meus pais estavam em casa orando e tal, com muita gente da família, com amigos, pessoal da igreja, eu fui para o hospital e eu disse: Deus, eu sei que o Senhor vai pelo menos fazer com que meu irmão acorde para que eu só diga isso a ele, e aí se o Senhor quiser, o Senhor pode levá-lo. E aí fui para o hospital, fiquei perto lá do local da UTI, esperando que Deus fizesse algo para que eu pudesse falar com ele, e aí faltou energia. Quando faltou energia, a luz do hospital toda apagou. Eu fui falar com o recepcionista, ele disse: não, tem gerador no hospital. Só que eu achei estranho porque, apesar de ter gerador, não tinha nenhuma lâmpada acesa, não tinha nada. E aí eu fui para a porta do quarto dele, e aí a luz piscou, como se a energia tivesse voltado, ela apagou. Quando a luz piscou, eu ouvi um bip único. E aí quando eu ouvi esse bip, veio à minha cabeça que era aquele bip quando a pessoa não reage mais aos aparelhos. Quando a luz apagou novamente, vários médicos começaram a entrar e sair do quarto. E aí a porta se abriu, saiu um cara que eu não sei se era enfermeiro ou médico, ele perguntou se tinha alguém da família, e eu disse que eu era irmão dele. E aí ele, extremamente frio, ele disse: seu irmão morreu. E aí naquela hora o chão abriu debaixo de mim, foi uma sensação horrível. A primeira coisa que eu lembrei foi dos meus pais, e eu pensei: caramba, como será que eles estão? E após lembrar dos meus pais, eu comecei a pensar: por que Deus fez isso? Que Deus é esse que permite que o meu irmão se vá sem nem eu pedir perdão a ele, sem nem eu dizer que amava? Por que Deus não me deu outra chance? E aí eu comecei a entender que Deus tinha me dado várias chances. Deus me deu as chances todas as vezes que eu chegava em casa e meu irmão estava lá. Deus me deu a chance todas as vezes em que eu peguei carona com ele, todas as vezes em que eu estava no trabalho junto com ele, todos os dias em que nós íamos dormir no mesmo quarto. Eu joguei fora todas as chances que eu tive e Deus não era responsável por isso, a responsabilidade era minha. E depois eu entendi que eu deveria ter aproveitado minha chance. Esse é o meu filho. Minha esposa e eu homenageamos o meu irmão, colocando nele o mesmo nome de meu irmão. Esse é o meu Daniel, o presente que Deus nos deu, para que eu possa demonstrar nele muito mais do que todo o amor que acumulei em tantos anos de relacionamentos jogados fora. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que era que você teria para dizer para aquelas pessoas a quem você ama? Meus irmãos, Deus vai dando para a gente muitas oportunidades, a gente vai deixando de lado. O áudio ficou meio esquisito, mas eu acho que deu para entender que com meu irmão eu fui me afastando dele, e um dia
Deus lembrou a mim que eu pertencia a Cristo e que eu precisava ser Cristo na vida do meu irmão. E manifestar amor, perdão. E Deus quer que a gente valorize quem está ao nosso lado, manifestando amor hoje, e não esperando o outro dia. A banda pode vir para cá? No culto de ontem eu falei sobre o que aconteceu com minha esposa e minha filha. E apesar de ter sido avisado da morte das duas, né? Como eu falei ontem a história, por alguns minutos eu perdi minha esposa e minha filha, mas mesmo com aquela angústia que eu sofri, apesar daquele período de tempo eu achar que ia ser um viúvo e também sem a minha filha, eu não fiz com ela o que eu fiz com meu irmão, com a minha esposa. Eu tive a plena convicção de que eu tenho aproveitado os dias com minha esposa e com meus filhos, pela graça de Deus, aproveitando o tempo, como Deus tem mandado. Eu tive a convicção, quando, em meio ao furacão de coisas que passou na minha mente, uma coisa vinha à minha mente: cara, eu aproveitei todos os dias que eu pude com minha esposa, de forma que glorifique a Deus. E Deus me deu o presente, o milagre de poder passar mais dias com elas, até quando Ele quiser, se eu for antes ou se elas forem, não sei. Mas eu quero dar um presente para vocês. A banda vai tocar uma música, e aí eu queria que você só usasse o celular se fosse para isso. Eu queria que você lembrasse de alguém. Se você também não sentir a vontade de fazer isso agora, que não seja uma pressão de uma pregação que faça você fazer isso. Mas eu quero que você pense em alguém que você precisa verbalizar que ama essa pessoa. E que ou você fala raramente isso, ou que você nunca falou. Porque pode acontecer de você um dia dizer: cara, eu devia ter expressado mais amor por fulano de tal, por cicrano, por meu pai, por minha mãe, ou por meu filho, ou por meu neto, ou por meu avô, não sei. E Deus nos dá o presente de ter oportunidades. No caso do meu irmão, eu joguei fora. Eu disse que ele dá um presente, porque eu não tive a oportunidade de chegar alguém mais sábio que eu naquela hora e dizer: cara, vai lá. E eu joguei fora a chance. Se tiver alguém aqui que você precisa fazer isso, faça isso agora. Se não, pega o seu celular e só use se for para isso. Se não tiver ninguém, tenha o seu momento de oração, louvando ao Senhor, porque você está aproveitando os dias e pedindo a Deus misericórdia para continuar fazendo isso para a glória dele.